Senhor presidente Isalci, demais colegas deputados, aqueles que nos assistem, em alguns dias se esgota o prazo para a presidente Dilma se manifestar sobre o projeto de lei 2565-2011, aprovado por esta Casa, que redistribui os royalties e participações especiais oriundas da exploração do petróleo no país. Vamos esperar que a nossa presidente vete o projeto, que essa é a expectativa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em uma votação atípica, foi desprezado e jogado no lixo quase um ano de esforços do grupo de trabalho criado pelo presidente Marco Maia e que resultou num substitutivo incansavelmente acordado com o relator, o deputado Zaratini, cujo maior mérito foi acatar a destinação de 100% dos recursos para a educação dos brasileiros, de forma a prover recursos para atender ao determinado no Plano Nacional da Educação, o PNE, de 10% do PIB para o setor. Além disso, o substitutivo derrotado respeitava acordos já firmados e diminuía as perdas dos estados e municípios confrontantes e aqueles afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Em caso de sanção presidencial sem vetos, como representantes da base do governo alardearam na imprensa e a partir dos rumores que saem dos corredores palacianos, não restará alternativa aos estados confrontantes senão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa sobre o posicionamento da presidente da República tem gerado enorme inquietação nos estados e municípios confrontantes, em especial o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que terão enormes perdas se o projeto for sancionado, pois a mudança nas regras atuais, sem previsão de minimização das perdas e desrespeitando os acordos já firmados, acarretará em grave afronta à Constituição, pois viola o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que disciplina a distribuição dos royalties de petróleo, entre outros recursos naturais, a estados e municípios. Ofende o princípio federativo e o princípio da segurança jurídica. A distribuição dos royalties de petróleo a todos os estados e municípios, de maneira como foi aprovada pelo texto do Senado, desrespeita a Constituição que, pela interpretação do Supremo, por ocasião do julgamento de processos relativos à compensação financeira pela exploração de recursos minerais, royalties da mineração, determina a compensação ou indenização das unidades federadas afetadas pela exploração do petróleo, de recursos minerais e recursos hídricos para a geração de energia elétrica, devido às consequências do exercício dessas atividades econômicas sobre suas contas públicas e a vida de suas respectivas populações. Também sobressai a ofensa ao Pacto Federativo, visto que, dada a distribuição de parte considerável dos royalties a estados e municípios não produtores, os que são afetados pela exploração do petróleo serão obrigados a lançar mão de suas receitas ordinárias próprias, destinadas a custeios da necessidade dos seus habitantes, como educação, saúde, saneamento básico, moradia, etc., para cobrir os riscos e custos inerentes a essa atividade econômica. Esse desequilíbrio será agravado porque o legislador constituinte privou os estados produtores da tributação, presidente, nesse momento, Marcos Maia, do ICMS, Arthur Maia, perdão, das operações de saída de petróleo e os derivados para outras unidades federadas, quando instituiu a imunidade tributária prevista na linha A do inciso 10 do artigo 155 da Constituição Federal. Importante também é o fato de que o texto aprovado na Câmara, na medida em que modifica as regras de distribuição dos royalties, também para o regime de concessão, inclusive para as operações incidentes sobre as áreas de petróleo já licitadas e que já se encontram em operação, avança sobre receitas comprometidas pelos estados e municípios confrontantes em seus respectivos orçamentos e planos plurianuais, ofendendo a segurança jurídica. Cabe ressaltar que parcela desse recurso, deputado Isalci, foi dada em garantia pelos estados do Rio e do Espírito Santo para pagamentos de empréstimos tomados juntos à própria União. A modificação dos critérios de distribuição dos royalties certamente induzirá o rompimento de contratos firmados entre a União e essas unidades federadas. Quebra de contrato, além de ferir a Constituição Federal,
gera descrédito e desestímulos aos investimentos no país. Se o governo colaborou para criar essa situação, deve buscar a harmonia entre Estados federados e conduzir uma solução negociada, respeitando a Constituição Federal. As artimanhas do governo do PT na imposição da mudança do marco regulatório de concessão para o modelo de partilha foi, sem dúvida, o maior erro da política industrial do governo brasileiro desde a aprovação da Lei de Reserva de Mercado da Informática em 84. A confusão em torno das novas regras de partilha dos royalties é apenas mais um capítulo de uma novela de insucessos que vem desde a malfadada ideia de criar um novo marco legal para a exploração do petróleo no país, levada adiante pelo governo do ex-presidente Lula, com patrocínio à época direto da ex-ministra de Minas e Energia, então ministra da Casa Civil, atual presidente Dilma Rousseff. Desde então, um setor que até então vinha vivendo 10 anos de pujança, afundou em incertezas e retrocesso. Desde que o Brasil tirou, entre aspas, o bilhete premiado do pré-sal, a indústria do petróleo agoniza. A produção anda de lado e a nossa maior empresa, Petrobras, acumula insucesso, inclusive hoje não a maior. Noticiário de hoje. Hoje a segunda empresa brasileira. O Brasil passou a ser importador de combustível. Não é apenas pelos números que o resultado deve ser analisado, mas principalmente pelas circunstâncias. O Brasil produz menos petróleo hoje, a despeito dos novos campos terem entrado em operação. Descobrimos mais reservas, mas não só não conseguimos explorá-las a contento, como estamos vendo os demais postos diminuírem suas produções. O que impera atualmente no setor brasileiro do petróleo é a chamada insegurança jurídica. Ninguém sabe ao certo como tocar seus negócios depois que o governo, entre aspas, embolou de vez o meio-campo. Está embolado com um novo marco legal, implodindo o bem-sucedido modelo de concessões, instaurando o regime de partilha que ainda não se conhece como funcionará. Havia outros caminhos a seguir, senhor presidente. Já estou indo mais para o final do texto. Mas a gestão do PT optou pela trilha mais ideológica e menos eficiente. É admissível e perfeitamente justo que a descoberta de uma nova e gigantesca reserva de petróleo alterasse o modelo de repartição dos ganhos. Mas não era necessário desmontar todo o arcabouço que durante 10 anos apresentava vistosos resultados. O mais reluzente foi o aumento significativo da participação no setor petróleo do PIB brasileiro, que passou, deputado Arthur Maia, de 2,75% para 12%, com a adoção da nova lei no governo Fernando Henrique. Bastaria, por exemplo, aumentar os percentuais de participações especiais dos entes federados, União, Estados e municípios, que poderiam ser fixados por meio do decreto presidencial. Mas não, o PT optou pelo caminho mais tortuoso. Mesmo querendo, o empreendedor privado não consegue investir na exploração do petróleo porque o setor está travado por indefinições e incertezas, agora agravados pela possibilidade da divisão dos royalties ser levada para a deliberação do Supremo Tribunal Federal, num processo que não se sabe quanto tempo pode durar. Outro problema é que a retomada dos leilões de exploração de novos campos de petróleo depende da definição da divisão dos royalties, que não tem definição ainda. Mesmo assim, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, prometeu novos leilões para 2013. Desde 2008, não se realizam novos certames. E o tamanho da área prosperada hoje é a metade do que era no passado. Se os leilões não vierem, cairá novamente a metade. E até o fim de 2016 estará zerado as áreas de exploração. Mesmo se retornarem os certames em 2013, o preço pode sair caro, pois a negligência minou o vigor que a indústria do petróleo vinha exibindo no Brasil. Sem novos negócios à vista, empresas e investidores do setor começaram a desmontar suas posições no Brasil e buscar novas fronteiras, como a África e mesmo os Estados Unidos, onde ganha impulso a exploração do gás do xisto. A expectativa quanto à retomada dos leilões também vem acompanhada de apreensão. Segundo os investidores, há dois fatores mais preocupantes:
a participação da Petrobras como operadora em áreas de pré-sal e a exigência de um conteúdo mínimo nacional de compras de insumos e equipamentos. Isso se dá porque a Petrobras está mergulhada num mar de atribuições às quais não consegue dar conta. Não cumpre suas metas de produção desde 2003, ou seja, desde que o PT assumiu o Executivo Federal. Além disso, registrou a proeza de ter prejuízo na ordem de 1.346.000.000 depois de 13 anos no azul. Tudo por ter convertido em instrumento de controle da inflação pelo governo do PT. Os maus resultados dessa estratégia são preocupantes. A produção brasileira tem declinado. Além disso, o país se jubilava de ser autossuficiente em petróleo. Agora é um franco importador de combustíveis, com um déficit de 10 bilhões no balanço de derivados em 2011. A Petrobras paga pelo diesel e pela gasolina que importa muito mais do que cobra para revendê-los no mercado interno. No primeiro semestre de 2012, o saldo líquido negativo nessas operações atingiu 9 bilhões e 400 milhões, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura. Desde a capitalização da empresa em 2009, as ações da Petrobras vêm caindo vertiginosamente, enquanto que no governo Fernando Henrique os papéis da empresa Petrobras subiram, deputado Daci, 386%, fruto da adoção de práticas de mercado e de melhoria na governança. Para encerrar, a má gestão dos recursos para investimento do setor também é visível. A implantação da refinaria Abreu de Lima, por exemplo, poderia custar quase 1/10 do previsto. Seu orçamento começou com 2,3 bilhões de dólares, quando a obra foi lançada em 2005, e já ultrapassou a 20 bilhões, 9 vezes o orçamento. O que se verifica na Petrobras é o mesmo descontrole e a mesma eficiência que graçam na administração do setor público e na gestão do PT. As receitas nunca são suficientes para cobrir as despesas. E olha que bateram recorde de mês atrás mês até o mês de junho. No memorável artigo que publicou no início de setembro, o ex-presidente Fernando Henrique afirmou: o que mais pesa como herança de Lula para Dilma é a desorientação da política energética. E assim, perde o país, perdemos nós, os brasileiros, lamentavelmente. Presidente, obrigado pela tolerância, mas é a manifestação de que o setor energético brasileiro, principalmente de petróleo e gás, está entregue às traças, e eu espero que a manifestação no Rio de Janeiro, segunda-feira, possa ser uma manifestação de altivez do povo carioca e do povo capixaba, em função da inconstitucionalidade que nós estamos assistindo nessa casa e pela autonomia desses orçamentos que pertencem aos seus estados. Muito obrigado. Pode fazer uma parte? Tem a parte. Vossa Excelência pode dar como lido e logo a seguir a gente dá continuidade ao grande expediente. Só cumprimentar rapidamente o deputado César Cornagio pelo discurso em defesa, primeiro do seu Estado, dos royalties, que eu tenho outra posição. Mas o senhor, de forma clara, inteligente e corajosa, colocou a questão: o que está acontecendo com a nossa querida e extraordinária Petrobras, que passou a ser, a partir de ontem, a segunda empresa, principalmente de petróleo e gás, está entregue às traças, e eu espero que a manifestação no Rio de Janeiro, segunda-feira, possa ser uma manifestação de altivez do povo carioca e do povo capixaba, em função da inconstitucionalidade que nós estamos assistindo nessa casa e pela autonomia desses orçamentos que pertencem aos seus estados. Muito obrigado. Pode fazer uma parte? Tem a parte. Vossa Excelência pode dar como lido e logo a seguir a gente dá continuidade ao grande expediente. Só cumprimentar rapidamente o deputado César Cornagio pelo discurso em defesa, primeiro do seu Estado, dos royalties, que eu tenho outra posição. Mas o senhor, de forma clara, inteligente e corajosa, colocou a questão: o que está acontecendo com a nossa querida e extraordinária Petrobras, que passou a ser, a partir de ontem, a segunda empresa do Brasil, está perdendo para a empresa de bebidas da Ambev. Que triste, leia os jornais de hoje. E também o que está acontecendo com a Eletrobras, que está valendo na Bolsa quase 50% menos. É preciso baixar a luz, a energia elétrica é um lucro, dá um lucro importante, mas eu fico com medo, tem 2 patrimônios. Eu li também que os funcionários da Eletrobras estão inseguros do que está acontecendo. Queira Deus
que o Ministério de Minas e Energias esteja sendo bem iluminado nesse processo todo da reavaliação do modelo energético brasileiro. Na questão petrolífera, o resultado está preocupante. Muito obrigado, parabéns, deputados.